Criaturas misteriosas, seres fantasmagóricos, lendas da internet e contos assustadores. Esse, meus amigos, é o Universo Creepypasta, com várias de suas histórias famosas e clássicas. Nesse vídeo irei mostrar as creepypastas mais famosas e suas origens assustadoras. Então sentam aí e bora ver algo macabro. Em 10º lugar, Obedeça à La Moça. Esse é um vídeo que foi mostrado em 22 de outubro de 2007, onde aparece uma mulher com deficiência física dançando e segurando um guarda-chuva enquanto toca uma música bizarra e com uma tela se distorcendo bastante. Esse vídeo foi associado a uma creepypasta que dizia que esse vídeo foi feito por uma seita satânica espalhada ao redor do mundo que utiliza transexuais para fins lucrativos. No entanto, isso é falso. Na verdade, o vídeo original é uma parte editada de um documentário que falava sobre uma dançarina drag queen com o nome artístico de God's Bunny. Essa pessoa teve poliomielite quando era criança e por isso sua coluna se tornou muito frágil. Para tentar arrumá-lo, os médicos colocaram uma placa de metal, o que deixou sua movimentação irregular. Ao longo da adolescência, God's Bunny sofreu com bullying e demais formas de abuso. A já adulta entrou na cena drag e depois de se assumiu trans. Ela ficou bastante famosa em Hollywood. É muito triste pensar que criaram toda uma creepypasta apenas para humilhá-la e fazer as pessoas terem medo dela, o que prova o como o ser humano pode ser mau. Em nono lugar, Suicídio do Mickey Mouse. Essa história é de uma animação do Mickey que se passa nos anos 30. A animação mostra o Mickey andando enquanto prédios repetidos passam pelo fundo. O Mickey parece triste, com um olhar vazio. A animação continua, com o Mickey sorrindo e andando muito rápido, até o ponto de bater um poste e morrer. O curta tinha 7 minutos, mas diz a lenda que 2 críticos encontraram a versão original que tinha 9 minutos. Eles começaram a assistir e após uma parte onde a tela fica escura, o Mickey apareceu com os olhos revirados em um tom vermelho bizarro. Um dos críticos não aguentou e acabou saindo da sala deixando o outro lá. Um tempo depois, outro crítico saiu da sala gritando: "O verdadeiro sofrimento não é conhecido! O verdadeiro sofrimento não é conhecido!" E então ele atacou um guarda, pegou a sua arma e se matou. O crítico sobrevivente foi checar a gravação e nela estava escrito em russo: "Quando se deslumbra o inferno, acabará indo a seu encontro." Essa história ficou muito famosa e até criaram animações tentando imitar o vídeo. Tenho que admitir que a história não é boa, mais ou menos é interessante e fica a dúvida do porquê esse curta estava na Disney. Em 8º lugar, Momo. A história da Momo diz que ela é uma híbrida de mulher com pássaro e que pode entrar em contato com as crianças pelo WhatsApp, as mandando fazerem desafios perigosos como se cortar. Começaram várias polêmicas de crianças assustadas com a criatura ou ainda notícias de crianças que cometeram suicídio. Entretanto, tudo isso era falso. Sim, houveram relatos de crianças com medo da criatura, mas todo o resto é majoritariamente falso. Os números da Momo eram apenas formas de roubar dados de usuários desavisados. Já a foto tão famosa do ser não passa de uma escultura, feita por Keizuki Aruzawa, que representa uma criatura do folclore japonês. Essa escultura tinha ido para um museu, mas após os escândalos o próprio criador a destruiu, por associarem a escultura a uma criatura terrível. Para falar a verdade, eu tenho respeito por essa. Foi uma das últimas creepypastas criadas que tiveram alguma relevância. Hoje em dia as creepypastas passaram a ser RGs e não se fez mais tantas famosas. Por isso ela também respeito. Pode ter sido algo que impactou o mundo de uma forma ruim, mas ainda foi uma das últimas que teve tanta relevância. Em 7º lugar, Síndrome de Lavendental. Lavendental é uma região de um jogo de Pokémon Green. Essa região é bastante melancólica e estranha, mas o que mais chama a atenção é a música sinistra que existe nesse jogo. Segundo a lenda, um pico massivo de suicídios ocorreu após o lançamento do jogo, e o culpado foi a música dessa região. De acordo com a lenda, a música possui uma mensagem secreta no espectrograma, que é basicamente o que analisa o áudio, o volume, com o grave agudo do ar, etc. Nesse espectrograma existia uma imagem de um Pokémon fantasma e os Pokémons que formam a frase "sai agora". Na lenda, as crianças podiam ouvir essa mensagem e acabavam cometendo suicídio. Uma história clássica de terror de games, que eu acho a música dessa região realmente bizonha. Mas tirando isso, é apenas uma lenda. Em 6º lugar, o cartucho amaldiçoado de Zelda. Essa história conta sobre um jogador que comprou um cartucho de Zelda Majora's Mask. Ele foi jogando até que as coisas se estranharam.
Ele foi jogando até que coisas estranhas começaram a acontecer. As principais eram glitches, o jogo recitando do nada, mensagens aleatórias e por último uma estátua do Link que ficava seguindo o jogador por onde ele passasse. Ao longo do tempo, o jogador descobriu que o ser que o atormentava era Ben, uma criança que se afogou e acabou tendo o espírito preso no cartucho do game. Ele postou vários vídeos do YouTube que estão disponíveis até hoje e mostra toda a sua jornada pelo cartucho amaldiçoado. De qualquer forma, tenho que admitir que essa clipe é bem famosa. Na verdade, ela surgiu como forma de ver as reações das pessoas a esses tipos de histórias. Mas de qualquer forma, eu acho muito boa. Mas ainda há outros melhores. Por vir. Em quinto lugar, Sonic.exe. Sonic.exe é basicamente uma entidade que invadiu um CD do Sonic clássico e começou a modificar o jogo e atacar pessoas na vida real. Além de contar a história de Tom, que após receber a vida de um amigo, começou a notar coisas estranhas. Uma das coisas que ele já encontrou foi os inimigos do jogo mortos, sendo o Sonic quem estava atacando os personagens. Primeiro o jogo mostra ele jogando Tails e depois o Sonic o ataca. Depois ele ataca o Knuckles. Depois de atacá-los e matá-los, Tom acaba desligando o jogo e acaba sonhando com o Sonic de olhos vermelhos correndo atrás dele. Após o sonho, ele tenta zerar o jogo, mas o Sonic acaba matando todos os personagens. Uma mensagem acaba aparecendo, e depois dela aparecer, aparece um boneco do Sonic SC no seu quarto, e depois, bem, ele provavelmente morreu, o Tom. A história até que é boa, é bem clássica, sendo uma das primeiras creepypastas da internet, e a que inspirou várias outras de jogos. Essa com certeza marcou a história da internet. Mas vamos ter melhores. Você provavelmente deve conhecer essa creepypasta, mas mesmo assim é bom relembrá-lo. A história é sobre o episódio perdido de Bob Esponja, que tem o título O Suicídio do Lula Molusco. Esse episódio se inicia com o Lula Molusco tocando seu clarinete e o Bob Esponja atrapalhando, como sempre. A cena corta para o Lula Molusco tocando um concerto, e com vários olhos da plateia, que está com olhos super realistas, enquanto vai o Lula Molusco. Quando todos vão embora, Lula Molusco começa a chorar, cobrindo os rostos com os tentáculos. Os seus dedos se tornam mais altos e a cena começa a cortar para frames de crianças mortas em um estágio grave. Os seus dedos, ao longo do tempo, os seus do Lula Molusco ficam muito altos e começa a sair sangue de seus olhos, que são tampados pelos seus tentáculos. De repente, ele aparece parado com os olhos vermelhos e sangrando, encarando fixamente a tela. Então, pega uma arma e se mata. Essa é uma das creepypastas mais famosas das animações, ao ponto do desenho original ter feito a referência a ela. Claro que foi menos grave e durou apenas um segundo, mas ainda foi foda. Imaginar o Lula Molusco com a creepypasta baixando um desenho infantil do Bob Esponja, velho. Bagulho absurdo. Bem, mesmo sendo uma creep bem famosa, ainda existem outras que são bem famosas e que todos devem conhecer. Em terceiro lugar, Herobrine. Ai. O que você pode dizer de uma das maiores ilhas dos games, no maior de todos os games? Mas bem, a história conta sobre um jogador que estava no seu mundo com capacidade baixa logo no início do jogo. No momento ele vê uma figura que lembrava o jogador, mas com os olhos brancos. Aliás, curiosidade, na história original, o maluco ele fala que ele vê o que parece uma vaca no horizonte e vai até ela para pegar o seu couro. Sabe quando ela vai ver, a vaca parece mais um jogador e depois soa. A vaca na era o Herobrine. E eu até vou entender como é que ele confundiu uma vaca com o Herobrine, mas enfim. Bem, quando ele foi até a criatura, ela sumiu, como dito. Depois disso, o jogador começou a ter acontecimentos estranhos no seu mundo. Então ele fez uma postagem perguntando se mais alguém tinha passado por isso. Ele explodiu muito, com pessoas dizendo que era o irmão do Notch, o criador do jogo, que morreu e agora está assombrando o game. Outros dizem que se você vê árvores sem folhas, túneis de 2 blocos de altura, pirâmides no meio da água e mobs com olhos brancos, era um sinal de que o Herobrine estava por perto. Além de se expandir para mods, mapas, vídeos, etc. É provavelmente a creep mais famosa do mundo dos jogos e que marcou toda a comunidade desse jogo quadrado. Mas mesmo sendo tão grande, ela ainda não é a maior creepypasta de todos os tempos. Então vamos ver uma bem mais famosa. Em segundo lugar, Jeff the Killer. Na história original, Jeff era um menino que acabou sendo atacado por crianças e revidou o bullying. Mas após quase matar os moleques, seu irmão acaba sendo preso no lugar dele. Jeff fica com muito ódio e no dia seguinte ele vai numa festa onde os meninos em que ele bateu estão. Ele apanha muito, mas não quer revidar. Porém, um deles acabou jogando uma garrafa cheia de vodka na cabeça do Jeff.
o que com tanto ódio que começa a espancar todos os moleques. Um deles, que estava com um isqueiro, o acende e joga no Jeff, que todo sujo de água acaba pegando fogo. Ele é levado ao hospital e após alguns dias tira as ataduras e começa a rir com um psicopata. No meio da noite, sua mãe vai vê-lo e nota que ele cortou a própria boca, ficando com um sorriso bizarro. Ele então mata sua mãe e seu pai. Seu irmão, que tinha sido liberado da prisão, estava dormindo e quando foi acordado pelos barulhos, acabou vendo Jeff e colocou a mão na boca dele e disse: "Volte a dormir", ou "Go to sleep", que é uma frase bem famosa do Jeff. Depois disso tudo, ele virou um assassino que vai atrás de crianças inocentes. Essa creepypasta é muito famosa, uma das maiores, e com certeza marcou toda a internet. Criaram jogos, animações, fanfics, histórias, etc. E até mesmo criaram outros personagens baseados no Jeff. A lenda é tão famosa que acabou surgindo várias versões alternativas da história. Mesmo assim, ela mesmo sendo tão famosa, tão querida, ela não é a creepypasta mais famosa do mundo, a ponto de todo mundo conhecer. E, em primeiríssimo lugar, Slender. Slender é um clássico. Ele não tem uma história de origem tão famoso que ele é. Na real, o Slender é tão famoso que ele chega a aparecer em outros desenhos, séries, etc. Mas a história mais famosa é que ele é um perseguidor que aparece atrás de fotos e que depois de um tempo mata os seus alvos, misteriosamente. Ele tem participação em filmes, séries, animações, jogos. Sem dúvida deve até ter em livro dele. O negócio é antigo, é desde 2008. Provavelmente uma das primeiras lendas virtuais a se fazer sucesso. Na verdade, Slender foi um projeto para uma competição de Photoshop. As imagens originais não são todas edições para a competição que se tornaram tão populares que viraram lenda na internet. O que é, na maioria das vezes, o que acontece com a maioria dos creepypastas. Alguma imagem ou história fica famosa e acaba criando inspirando uma lenda que se modifica e impacta toda a parte da internet. Essas lendas são muito importantes para a internet em geral. Elas criam mundos, histórias, ajudam algumas crianças, deixam algumas paranoicas, podem impactar um pouco mal, mas é isso que serve creepypastas. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque ele foi um dos mais saborosos para se fazer. Se inscreve se quiser, mas se não quiser pode ficar de boa. Mais coisas de terror como esse, você vai ver aqui. E tchau!